Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube, o canal do Clube do Técnico do Rio de Janeiro. Aqui quem vos fala é o instrutor Fernando José. E a gente vai começar aqui uma nova série sobre informações técnicas, tanto para o usuário quanto para o técnico. Técnico novato, principalmente, porque o pessoal da antiga sabe mais ou menos do que eu vou falar aqui, que justamente é da mesma época que eu. Mas para os usuários, o usuário que eu estou falando não é usuário de droga, não, tá? É usuário de equipamentos, mais especificamente equipamentos de áudio, que é o que a gente vai tratar aqui nessa primeira parte desse assunto, para não ficar uma live muito extensa, ok? Então a gente vai trazer algumas informações para vocês sobre equipamentos de som. Coisas que provavelmente a grande maioria das pessoas hoje desconhece. E está escutando um som que acha que é bom, mas não é. A gente vai tentar aqui esclarecer essas dúvidas. Aproveitando, você que está assistindo o vídeo, se inscreve no nosso canal, tá? Se inscreve no nosso canal, aperta o se inscrever que tem aí, ou dependendo do teu formato do YouTube, aí vai aparecer o subscribe, que está escrito em inglês, né? E deixa o seu like também. Claro, se você não gostar, né, do que vai ser apresentado aqui, você tem o direito de deixar o seu dislike também. Mas a gente pede o seguinte, eu peço o seguinte, se vocês não gostaram, digam por quê. Escrevam aí nos comentários. Professor, eu não gostei porque tinha que ter falado disso, tinha que ter falado daquilo, não podia ter falado disso, não podia ter feito dessa maneira, certo? Não adianta você dar um dislike e não informar por que não gostou. Porque a única maneira da gente fazer um trabalho que agrade a vocês, no geral, embora a gente, claro, não vai querer agradar a todo mundo, que isso é impossível, nem Jesus conseguiu, mas a gente tenta agradar a maior parte das pessoas que a gente pode atingir. Correto? A ideia é, então, que se você não gostou, nos diga nos comentários por que você não gostou. Eu não gostei porque não tinha isso, que teve aquilo, que devia ter aquilo, que devia ser assim, devia ser assado. E a gente vai tentar melhorar o trabalho que a gente faz. Lembrando, o trabalho que eu realizo aqui, o trabalho do Clube do Técnico, não é aquele trabalho cheio de enfeitezinho, luzinhas piscando, luminária colorida piscando aqui atrás, né? Bancada branquinha, limpinha, tudo iluminadinho, com tudo arrumadinho, ferramentas no quadrinho, tudo pendurado. Isso aqui é tudo balela, é mentira, é encenação para fazer vídeo. Isso aqui é bancada de trabalho, onde eu trabalho, onde eu conserto equipamento, onde eu faço minhas montagens, minhas demonstrações de equipamentos para os alunos, certo? Essa aqui é a nossa mascote que está aqui dormindo, tá? Essa aqui é a nossa mascote que está aqui dormindo, de vez em quando ela aparece nos vídeos, hoje ela está aqui presente, tomando conta, ver se eu estou falando direitinho. Então, nosso trabalho não é visando efeitos especiais, imagens rebolando pela tela de um lado para o outro, nada disso. O trabalho aqui é em cima da prática, da realidade do dia a dia, certo? Então, nada de enfeites, estrelinhas, fogos de artifício, bonequinhos andando, nada disso. A coisa aqui é real, é feita na prática. Só que hoje o nosso trabalho é um comentário, uma explicação teórica, e na continuidade a gente vai fazer algumas demonstrações mais chegadas na prática. Embora o que a gente vai falar aqui na prática seja uma coisa que você não vai ver, você vai ouvir, que a gente vai falar de som. Então o som você não vê, você ouve, certo? Você não vai ver o som, você pode ver o equipamento de som. O som você não vê, o som você escuta, correto? Então vamos seguindo. Não posso deixar de falar, obviamente, dos nossos patrocinadores, dos nossos parceiros, empresas que apoiam o trabalho do Clube do Técnico. A ICEL, que é uma das mais antigas parceiras nossas, ICEL fabricante de instrumentos de medição, mais de 15 anos com a gente. A Flyson também já há muitos anos, a Tecnoaudivit também, muitos anos parceria com a gente. Eletrônica Chavante, a Triduar, a mais antiga loja de venda de instrumentos, de ferramentas para eletrônica e elétrica. A RCBI, que é uma empresa que trabalha com equipamentos de medição também, osciloscópios, multímetros de altíssima qualidade. Mundo Eletrônico, que é uma empresa de venda de componentes, aqui em São João de Meriti, no estado do Rio de Janeiro. A Fortec, uma grande empresa que revende componentes eletrônicos em geral, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, mas que atende o Brasil inteiro. E a Eletrônica Chavantes, autorizada LG, que é uma das pouquíssimas autorizadas LG que vende material ao público.
E não posso deixar de citar o nosso amigo professor Paulo Brits, que, na minha opinião, é vivo aqui no Brasil a pessoa que mais entende de eletrônica. Morto tem alguns além dele. Vivo, na minha opinião, o professor Paulo Brits é a pessoa que mais entende de eletrônica aqui no Brasil. Mas isso é uma opinião minha e não necessariamente, nem obrigatoriamente, vocês têm que concordar com ela, ok? O que eu espero só de vocês é que vocês assistam e deem as opiniões de vocês. E, obviamente, também deem sugestões sobre temas a serem abordados, temas que vocês gostariam de ver ser abordados. Tanto vocês técnicos quanto vocês clientes, usuários de equipamentos, TV, som, micro-ondas, etc. Deem suas sugestões, professor, o senhor poderia falar um pouco sobre isso, sobre aquilo, certo? Você poderia dar uma receita de empadão de frango, empadão de bacalhau, empadão de camarão? Também posso, não tem problema nenhum, certo? Mas o foco é eletrônica. Então, você, usuário de equipamentos eletrônicos, todo mundo usa equipamento eletrônico hoje em dia. Você mora numa ilha, como o Robinson Crusoe, sozinho, né? Aí você não precisa de equipamento eletrônico, porque não vai ter torre de celular, nem internet, nem nada, então, sinal de televisão, nem nada, então não precisa de equipamento eletrônico, certo? Fora isso, você usa equipamento eletrônico de alguma forma. Não tem jeito, não tem como fugir disso. Então, você que utiliza equipamentos eletrônicos, você técnico, certo? Colabore com sugestões. Professor, você podia abordar o tema X, o tema Y, sobre isso, sobre aquilo. E a gente vai tentar aqui, da melhor forma possível, adaptar essas sugestões a novas lives, a novos vídeos, para auxiliar todos vocês. A ideia aqui é ajudar. O foco do Clube do Técnico do Rio de Janeiro, que, aliás, é o meu foco de trabalho desde que eu comecei com eletrônica há mais de 40 anos, é ajudar aos outros. Ajudar os clientes, no caso, na época, consertando os equipamentos, cobrando preço sempre justo, fazendo o serviço correto, o serviço que deveria ser feito, e ajudando os colegas da profissão, tentando tirar dúvidas, tentando orientar, tentando ajudar, dar dica, informação. E eu venho fazendo isso há mais de 40 anos. E pretendo continuar fazendo pelo menos por mais uns 30 ou 40 anos daqui para frente, se tudo der certo. Ok? Conto com vocês e vamos ao nosso trabalho de hoje, onde a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre som. Pergunta inicial: você sabe o que significa a sigla Hi-Fi e estereofonia? Você sabe? Lembre-se, é Hi-Fi, não é Wi-Fi não, tá? Wi-Fi todo mundo sabe o que é, né? O sinal para você conectar o teu celular na internet pelo teu roteador que transmite sinal Wi-Fi para uma anteninha. Ok? Mas não é Wi-Fi, é Hi-Fi e estereofonia. Dois itens que basicamente hoje o usuário de equipamento de som, pelo menos o pessoal da década de 90 para cá, não sabe o que é. O pessoal da década de 90 para trás sabe, ou pelo menos deveria saber. Ok? Mas o pessoal mais novo não sabe. Então a gente vai tentar aqui esclarecer essas dúvidas. Então, assim que eu conseguir fazer a imagem mudar de lugar aqui, isso aqui é feito ao vivo, né? Não é pré-programado, corrigidos errozinhos e nada disso. Hi-Fi é abreviatura de Right Fidelity, que traduzido em português significa alta fidelidade. Alta fidelidade. Hi-Fi. E o que significa isso? Aí morreu Neves, né? Alta fidelidade de quê? Provavelmente a maioria de vocês desconhece o termo, e a gente não vai parar aqui para explicar com detalhes técnicos, mas simplificando, o que eu quero dizer é: Hi-Fi significa a capacidade de um equipamento de som, não interessa qual, é a capacidade de equipamento de som conseguir reproduzir todas as frequências audíveis, ou seja, tudo que você ouve são as frequências audíveis, são os sinais de áudio. Tudo que você escuta, barulho, ruído, miado de gato, latido de cachorro, vizinho gritando, vizinho brigando, freada de carro, barulho de avião, tudo isso é frequência audível. Por isso você escuta, que é audível. Você vai escutar pelos seus ouvidinhos. Tá? Agora, existe uma faixa de frequência audível que o ser humano, ou seja, tu
você escuta. Tá? Então, frequência audível pelo ser humano, ou seja, você que está aí me assistindo. Você tem que entender o seguinte, o ser humano, ele deveria, teoricamente, a teoria na prática sempre é diferente. Teoricamente, o ser humano deveria ser capaz de escutar os sons entre a faixa de 20 Hz, que é a frequência mais baixa que o ser humano consegue ouvir, que a gente conhece como sons graves. O que é um som grave? É aquele bum, 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 bum. A batida da caixa da bateria, bum, bum. O contrabaixo, bum, 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 bum. Isso é frequência grave. Até os 20 mil Hz. Que é aquela é a guitarra, é o violino e outras coisas mais, certo? Sons agudos. E tem a voz humana, que são os chamados sons médios. Então, a faixa vai de 20 Hz, frequência mais baixa, graves, sons graves, até 20 mil Hz, sons agudos, mais finos. Agora, na prática do dia a dia, dificilmente a gente vai encontrar alguém que realmente consiga escutar essa faixa toda. Se por acaso alguém aí, algum de vocês está assistindo aí, já fez um teste de audiometria por algum motivo, que pode ser até para um teste de emprego ou coisa parecida com isso, é um teste onde se coloca você numa cabine fechada, coloca o fone de ouvido para isolar totalmente o ruído externo, e o cara vai aplicando sons a cada um dos fones e perguntando se você está ouvindo. Ele vai aumentando, diminuindo a frequência até... Está ouvindo? Aí, daqui a pouco, o cara diz que não está ouvindo, mas era para estar ouvindo. Então, o cara tem uma acuidade auditiva mais estreita ou mais ampla. Isso depende de cada pessoa. Cada pessoa tem um ouvido diferente. A pessoa tem os dois ouvidos iguais, as duas orelhas iguais. Fala ouvido, a parte de captação do som. Cada um tem a sua acuidade auditiva em particular. Ok? Isso aí, no caso, olha só, não depende do tipo de som que você gosta de escutar, não depende do tipo de música que você gosta de escutar. Certo? Nós não estamos aqui discutindo qualidade da música. Ok? Isso aí é critério de cada um. Estamos discutindo a qualidade sonora, a sua capacidade de captar os sons e quais são as diferenças entre certos equipamentos que estão no mercado e que estão enganando você. Ok? Essa é a ideia. Você deixar de ser enganado. Aliás, é o que o pessoal mais gosta de fazer hoje em dia, enganar os outros, né? Então, a ideia aqui não é essa. Então, vamos lá. Vamos entender o seguinte, assim que eu conseguir fazer a imagem mudar de posição aqui. Tem um mouse teimoso aqui? Vocês devem estar pressentindo eu brigando com ele aí na tela, né? Eu queria entender por que isso acontece, mas como eu não vou conseguir entender, então, ainda mais agora fazendo o vídeo para vocês, vamos tentar fazer só a coisa funcionar aqui. Foi. Na maioria dos casos, nós, os meros mortais, como eu e vocês, conseguimos ouvir os sons entre 50 Hz e 15 mil Hz. Ou seja, praticamente, vamos botar aí numa escala de 10 mil pessoas, uma consegue escutar de 20 Hz a 20 mil Hz, que é minoria, né? Uma em 10 mil. De repente a porcentagem é até maior, tá? Ou menor ainda. Consegue escutar a faixa toda. A maioria escuta essa faixa que está aí, de 50 Hz a 15 mil Hz. É o meio que padrão para o ser humano, ok? Agora vamos ver a forma do áudio quando a gente fala em frequências. Isso é importante você saber e não adianta a gente querer falar sobre isso se a gente não mostrar alguma coisa. Então você tem aí as chamadas formas de onda, essas minhoquinhas que estão aparecendo aí, ó, esses risquinhos, são as chamadas formas de onda. Então que isso você não vai ver, né? Você ouve, isso aí é mostrado na tela de um aparelho chamado osciloscópio, que não é o nosso caso agora, não vem o nosso caso agora, mas nós estamos mostrando aí a forma da onda para cada tipo de situação. O diapasão, que é um equipamento sim para fazer afinação de instrumentos, daria aquela forminha aquela minhoquinha que sobe e desce ali, aquela ondinha. A flauta já teria aquela ondinha com uns dentinhos na parte de cima. O violino tem uma
um monte de ondinha ali diferente. A voz humana é diferente. Uma clarineta, um clarinete é diferente. E qualquer instrumento musical vai emitir um som específico de acordo com a característica dele. Correto? Dentro do espectro sonoro, a faixa de áudio, a nossa está aqui no amarelo, tá? Nós estamos aqui no amarelo. Ou verde, sei lá. Para mim parece amarelo aqui. Tá? Abaixo dos 20, parte vermelha, é o infrassom. O infrassom é um som que nós, seres humanos, não ouvimos. O elefante escuta, tá? O elefante escuta e outros bichos também escutam. Na nossa faixa audível tá o sapo, o grilo, o corvo, pássaros, etc, etc, etc. Ouvem e emitem sons na nossa faixa audível. E temos o ultrassom. O ultrassom é uma frequência acima dos 20 mil Hz que nós, seres humanos, não escutamos, mas o nosso amigo morcego escuta. E outros bichos também. Ok? Claro que eu não vou citar todos eles, porque não tem a mínima lógica, o nosso interesse não é esse. Saber qual é o gosto sonoro do morcego, por exemplo. Não é o nosso interesse. Nosso interesse é o som para o ser humano. Então, a nossa faixa é essa faixinha amarelinha que está aqui. Ok? Beleza? Coloquem nos comentários aí perguntas, dúvidas. Certo? E assim que eu conseguir trocar a imagem de novo, dessa mãozinha teimosa que aparece aqui embaixo. E essa tal de estereofonia? Nós já falamos aqui é hi-fi, alta fidelidade, a capacidade do aparelho reproduzir aquela faixa de frequência que eu citei, de 20 Hz, mais grave, até os 20 mil Hz, mais aguda, voz mais fininha. E ficando na voz normal, certo? Sons médios, graves, médios e agudos. Mais ou menos isso. Agora nós falamos da estereofonia. O que é estereofonia? Isso é uma coisa que menos gente ainda hoje sabe o que é. Ok? Até porque a grande maioria dos aparelhos vendidos, ditos equipamentos de áudio, certo? Jogaram estereofonia no lixo, né? E a maioria dos fabricantes literalmente jogou estereofonia no lixo. E as pessoas não têm noção do que é estéreo. Garanto que não é uma forma de pessoa. Estereofonia não é uma forma da pessoa ficar estéreo, ou seja, não conseguir engravidar ou engravidar alguém, tá? Não tem nada a ver com isso. Aí é estéreo, uma diferença de escrita e de pronúncia, tá? Nosso caso é estéreo, não é estéreo. É diferente, tá? A estereofonia, que muitos escrevem estereofonia com E no início, está errado. Ela vem da palavra latina, stereum, que tem como significado espaço. Então a estereofonia nos dá a noção de espaço. Espaço ambiente. Espaço. Está em nossa volta, o espaço. Tá? Eu sei que a bancada está aqui, para lá tem uma televisão ligada, eu sei que meu gato está aqui, eu sei que eu estou aqui, eu sei que lá atrás tem um banner da Excel, tem os meus osciloscópios. Então, espaço. Ideia de espaço. Eu estou vendo, né? Eu sei onde estão as coisas. Eu estou vendo. Então, se você, por exemplo, você vai a um show, um teatro, um auditório, você vai no show. Ok. Aí tem uma banda tocando, você está na plateia. Então vocês estão vendo, obviamente, né? Aqui, ó, tem um guitarrista aqui, provavelmente aqui deve ser um baixista, aqui tem outro guitarrista, tem o cantor aqui e tem o baterista no meio. A bateria, em geral, está sempre no meio. Ok? Mas você está aqui na plateia, então você sabe onde é que está o guitarrista, você sabe onde é que está o baixista, você sabe onde é que está o baterista, sabe onde é que está o vocalista e sabe onde é que está o outro guitarrista. É visual, você está na plateia, você está vendo. Mas a gente vai imaginar a seguinte situação, que será bem mais comum do que muitas pessoas pensam. Assim que eu conseguir novamente fazer essa mãozinha virar a seta do mouse. É uma briga de foice isso aqui. Aham. A ideia de espaço em relação à música ou ao som em geral significa que, se você estivesse na plateia, como eu acabei de citar, do slide anterior, você saberia e estaria vendo os artistas no palco, cada um numa determinada posição. Então, fulano está ali, o ciclano está aqui, o ciclano está ali, a bateria está lá, o cantor está ali. O cantor está andando de um lado para o outro, o guitarrista foi de um lado para o outro, certo? O cara da bateria bateu de um lado para o outro da bateria.
Então, você teria uma noção de espaço, você está vendo. Mas, se você estiver na tua casa ouvindo a gravação, significa que você está escutando um CD, vendo um DVD, está escutando a gravação do show, tá? Como é que você sabe onde cada música está no palco? Apenas ouvindo o som da gravação. Você não viu o show. Você não viu o show. Entenda a situação. Você está me assistindo, não viu o show. Mas, durante o show, você tem lá o cantor andou de um lado para o outro do palco. O baterista fez umas batidas de um lado da bateria, depois do outro lado da bateria. O guitarrista foi de um lado para o outro do palco. O baixista fez a mesma coisa. Correto? Há uma movimentação das pessoas, dos músicos, do cantor, no palco. Tá? Só que você não foi ao show, você está ouvindo a gravação. Você está em casa, sentadinho, bonitinho lá, ouvindo a gravação. A ideia da estereofonia é que, se você sentar ali, bonitinho, com equipamento estéreo, hi-fi, óbvio, ligado, tá? Você sentou ali, você fechou os olhos, você, ao ouvir e imaginar a banda no palco, um aparelho estereofônico corretamente conectado nas suas caixas de som, você conseguirá ter uma noção do movimento do palco. O movimento do palco, não que o palco não se mexe, mas do movimento das pessoas que estão no palco. O cantor indo de um lado para o outro, o cara da bateria tocando daqui e indo para o lado de cá, esse tipo de coisa. Você teria uma noção do movimento entre o lado esquerdo e o lado direito. E a estereofonia trata de lado esquerdo e lado direito. Que são... Você tem ouvido na testa? Não. Tem ouvido na nuca? Não. Então é lado direito e lado esquerdo. Né? É ouvido no dedão do pé? Também não. O ouvido é esquerdo e direito. Então a estereofonia trabalha com a ideia de espaço entre esquerda e direita. O movimento entre esses dois lados. Joia? Então, se eu vou brigar de novo aqui com a minha setinha do mouse, como você vai saber onde cada música está no palco e se tem algum deles se movendo de um lado para o outro do palco? Como é que você vai saber isso escutando uma gravação? Esse é o detalhe. Se a gravação é estéreo, e normalmente toda gravação é estéreo, certo? Agora, o equipamento de som que você tem em casa é estéreo? Esse é que é o detalhe, tá? Aí nós temos os equipamentos de som estereofônicos, que já tiveram muito em moda nas décadas de 70, 80 e 90. Daí para frente, infelizmente, essa característica fundamental para se ouvir um som com qualidade dentro da tua casa, sendo reproduzido por um amplificador ou por um receiver, devidamente conectados a seus pares de caixa de som, ou caixas acústicas, como é o nome correto da caixa de som. Se você não conhece isso, vamos entender um pouquinho sobre isso. Vamos lembrar, né? Porque alguém vai lembrar. Equipamento de som estéreo da década de 80. Isso daí que você está vendo. Você tem um toca-disco, está aqui em cima, obviamente. O receiver, que é um amplificador com um sintonizador FM. O tape deck, porque na época não existia CD, não existia pendrive, então era o tape deck para tocar fita. E as duas caixas acústicas. Uma do lado direito, outra do lado esquerdo. Ou, se você quiser a posição contrária, uma do lado esquerdo, outra do lado direito. Depende de que lado você está olhando. Certo? Isso é um equipamento de som estéreo. Outros exemplos a seguir. Esse aí é um tipo que foi muito vendido também na época. Esse é um 3 em 1. É a mesma coisa da outra foto, só que é tudo numa caixa, num gabinete só. Você tem o toca-disco, que está aqui. Você tem o tape deck, toca-fita, que está aqui. O amplificador com o rádio FM está aqui embaixo. E você tem as duas caixas acústicas. Característica de qualquer equipamento estéreo. Duas caixas acústicas separadas. São sempre duas. É um par. É um par, porque você tem duas orelhas, um par de orelhas. Uma na esquerda, outra na direita. Então você tem um par de caixas acústicas. Um para o canal esquerdo, outra para o canal direito. Ok? Esse aqui é um outro exemplo, uma marca que foi muito famosa aqui no Brasil, a Quasar. Amplificador, duas caixas acústicas. Uma para o lado direito, uma para o lado esquerdo. Esse é um equipamento mais moderno, um Bell. E não é nacional, isso é importado, é europeu. Toca disco, certo?
o sintonizador, para se pegar o rádio FM, e o amplificador, unidades separadas. E as nossas duas caixas acústicas, direita e esquerda. Ok? Gente, vocês podem usar aí o espacinho e anotar, inclusive, o que eu estou falando, para depois colocarem perguntas. E vai aparecer aí no rodapé o nosso WhatsApp de contato, caso vocês queiram entrar em contato comigo, caso queiram saber sobre cursos, outras informações, podem entrar em contato pelo WhatsApp que está aparecendo aí no rodapé. Ok? E também pelo e-mail, que também vai aparecer na sequência aí no rodapé. Nós estamos sempre aqui à disposição para poder responder as perguntas de vocês. E, óbvio, usem o espaço aí dos comentários aí do próprio canal. E, mais uma vez, lembrando, quem puder se inscrever vai colaborar com o canal, porque o canal vai ter mais divulgação, mais pessoas vão conseguir acessá-lo. Deixe o seu like e, como eu citei também no início, se você não gostou, além de deixar o seu dislike, fala pra gente nos comentários por que você não gostou, né? Porque se você disser que não gostou, mas não disser por quê, eu não vou saber, então eu não sei como corrigir o erro. Você viu um erro? Ok, beleza, pode ter, com certeza tem. Com a minha briga com o mouse ele para poder trocar a imagem. Tá? Mas, se vocês não me disserem onde é que está o erro, eu não vou conseguir ver. Eu preciso que vocês façam isso. Tá? É uma maneira de vocês colaborarem, até para vocês mesmo terem, no futuro, produções de melhor qualidade. Lembrando, produções aqui não são feitas para enfeitar pavão, certo? Passarinho voando, estrelinha pulando, iluminação de discoteca, de boa, nada disso. O negócio aqui é real, é trabalho, é bancada de trabalho. O que você vai encontrar hoje é isso aí, ó. Você vai encontrar um aparelho. Isso aqui para mim, me desculpem, para mim isso não é um aparelho de som. Isso é simplesmente uma caixa amplificada. Isso é uma caixa amplificada. Ok? Ah, mas tem 2 Twitter, tem 2 alto-falantes grandões, aqui é a mesma coisa. Não interessa, isso é uma caixa amplificada. Isso nunca foi aparelho de som. Isso é uma caixa. Mas ela emite som. Sim, ela emite som, mas não é um aparelho de som. O aparelho de som é estereofônico. Tem 2 caixas acústicas separadas. Certo? Não interessa se essa caixa acende, se pisca cor de rosa, amarelo, lilás, verde, cor de abóbora, se ela sai rebolando junto com você no meio da sala. Isso não é um equipamento de som estéreo. Isso é apenas uma caixa amplificada. E caixas amplificadas normalmente não são hi-fi e muito menos estéreo. Mesmo exemplo dessas coisas que estão aparecendo aí. Tá? Isso aí não é um aparelho de som, isso é uma caixa amplificada. Só isso. Não é hi-fi e não é estéreo. Bom, essas coisas que atualmente são vendidas, que vocês acabaram de ver, né? Como equipamentos de som, são na verdade apenas, como eu falei, na realidade, caixas de barulho. Porque elas não são hi-fi e não produzem som estereofônico. Tá? Elas não produzem som estereofônico. Ok? Então, olha só. Chegamos até aqui a definição de estereofonia. Esquerdo, direito. Movimento. Certo? Ideia de movimento. Você fecha os olhos, escuta a música tocando e você consegue ouvir o que o cantor foi de um lado para o outro, que o baterista fez aquele movimento na bateria de um lado para o outro, da esquerda para a direita, que o guitarrista trocou de lado no palco, que o baixista trocou de lado no palco. Essa é a ideia. Você está escutando uma ópera, o violino está do lado de cá, o trombone está do lado de cá, o contrabaixo está no meio, você vai escutar essa diferença. Isso é a estereofonia, te dá essa noção. Você não está no palco assistindo, mas você tem o diferencial, porque tem o som saindo para o lado direito, o som saindo para o lado esquerdo. Isso é a estereofonia, a ideia de espaço. E essas coisas horrorosas que nós vimos nas últimas imagens aí, esquece. Se não tem estereofonia, não é hi-fi. Você escuta o barulho que elas fazem, que muita gente acha que é som, mas não é. Na sequência, nosso próximo vídeo sobre isso, falando de som, parte 2, a gente vai dar continuidade e eu vou colocar no finalzinho aí do vídeo uma gravaçãozinha, né, sobre a frequência audível, e eu recomendo que vocês, inclusive, façam um teste, façam a experiência. Vai ter um gráfico da frequência, e esse gráfico ele vai mostrando a forma do ruído que está sendo produzido e a frequência, o valor de frequência. Se vocês escutarem usando fone de ouvido, que é o ideal, até porque o teste de audiometria é feito com fone de ouvido, né? Se vocês escutarem usando fone de ouvido,
no local silencioso, vocês vão conseguir calcular mais ou menos, né? Porque, afinal de contas, não é um teste preciso, você não está usando equipamentos de medição de laboratório, né? Você está usando o seu fone de ouvido, do computador, do notebook ou do celular, mas você vai prestar atenção, local sem barulho, a partir de que frequência você está escutando, porque vai aparecer escrito lá a frequência e o formato do barulhinho, a chamada forma de onda. Você vai escutando desde o início até o final. Você vê a partir de quando você escuta e quando você termina e deixa de escutar, mas o barulho continua. A forma de onda continua aparecendo. Vocês vão ter isso aqui no finalzinho do vídeo, eu vou acrescentar. Tá? Mais uma vez vai aparecer aí embaixo o contato do WhatsApp, o nosso e-mail. Ok? Estamos sempre à disposição para atender vocês. Aguardem a parte 2 desse vídeo. Semana que vem estará no ar. Fui! Fiquem com Deus!